Eu queria saudar a todos que estão aí me ouvindo, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós fizemos um estudo na igreja com os irmãos a respeito de como descobrir a verdadeira felicidade. Então eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês o que nós falamos hoje a respeito desse sentimento que todos nós gostamos de ter, né? Ser feliz. Quem não quer ser feliz? Se nós perguntarmos quem quer ser feliz, a maioria das pessoas vão dizer, claro que eu quero. Opa, quem não quer ser feliz? Ok, mas nem todos somos felizes. Por que nem todos são felizes, se na verdade podemos ser felizes? Então, nós lemos um texto em Abacuque, lá nos versículos 3, de 17 a 19, que ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, e mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ovelhas no curral, e nem bois nos estábulos, assim, mesmo dessa forma, ele diz, eu exultarei no meu Senhor. E ele diz, além de exultar, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano, Ele é a minha força, ele disse. Ele faz os meus pés como os do servo, e Ele me habilita a andar em lugares altos. Ok. Então, na verdade, Abacuque não estava vivendo um momento bom. O povo, a terra em si não estava vivendo um momento bom. Mas ele dizia que mesmo assim, mesmo com toda essa falta, mesmo que aconteça esses transtornos, tanto na sua vida particular como na comunidade que ele vivia, ele dizia, mesmo assim, eu exultarei no meu Senhor. Então, na verdade, qual é o segredo da felicidade? Quando Jesus morreu na cruz, ele falou, antes de morrer, que ele veio fazer duas coisas conosco. Nos dar paz, que o mundo não tem, e vida em abundância. Então, eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Quer dizer, uma vida com qualidade. Uma vida cercada de problemas normais, mas que você vai focar exatamente na promessa de Deus e não nos problemas. Quando nós focamos só nos problemas que nós temos, nós acabamos perdendo o foco em Jesus. E nós estávamos falando sobre isso para descobrir como alcançar a verdadeira felicidade. Nós precisamos saber, primeiro, o que causa infelicidade, o que tira a nossa felicidade. Porque, na verdade, o dia que você e eu aceitamos Jesus, a partir desse momento, nós somos felizes, nós somos eternos, nós ganhamos a vida eterna, perdão dos nossos pecados, nosso nome escrito no livro da vida. Deveríamos ser as pessoas mais felizes da terra, porque tomamos a melhor decisão. Quando aceitamos Jesus, foi a melhor, a mais importante decisão da nossa vida. Mas por que nós não conseguimos muitas vezes ser felizes? Nós temos uma tendência natural de deixarmos nos absorver pelos problemas que nos cercam, pelas circunstâncias. Mas, geralmente, a infelicidade é causada por alguma perda sofrida, pelas insatisfações do ego, pela ansiedade da busca, ou também pode ser de frustrações por não alcançarmos o que nós desejamos alcançar. Isso nos traz infelicidade. Agora, nós vamos ver duas coisas que realmente podem tirar a nossa felicidade. Qual que é? Primeiro, nós vamos ver que e entender que as circunstâncias, os momentos e tudo que você pode ter, elas são
passageiras. Tudo nesse mundo é efêmero, é passageiro. Então, a partir desse momento, você começa a entender que todas as coisas que você passa, as situações que nós enfrentamos, é um teste da nossa confiança em Deus. Sabe por quê? Porque quando você está passando por um problema e você murmura, automaticamente o que você está fazendo e está falando é o seguinte: se fosse Deus, eu faria de outra forma. Ah, por que Deus permite isso na minha vida? Ah, por que eu estou passando por isso, meu Deus? E esses questionamentos, na verdade, colocam em xeque o que você acha da soberania de Deus sobre a sua vida. Você é e pertence ao Senhor, como eu também. E ele disse que não permitiria nada na nossa vida que não fosse alcançado pela nossa força. Mas tudo que viesse sobre nós estaria dentro daquilo que nós podemos suportar. Amém? É isso que a Bíblia diz. Agora, se nós almejamos ser felizes, realmente felicidade é algo, amados, que não é uma coisa que vem de nós, ou que pode ser alcançada por benefícios, benesses, que não pode ser alcançada também por uma situação de comodidade. Ao contrário, muitas vezes a felicidade ela vem através do incômodo de situações que nós vivemos, passamos e enfrentamos. Isso nos traz felicidade. Então, nós vamos ver que tem duas coisas que nós precisamos saber. A infelicidade é causada, primeiro, por alguma coisa que perdemos, que não conquistamos, ok? Então, nós ficamos infelizes, ficamos tristes porque nós não conseguimos conquistar aquilo que nós idealizamos, sonhamos. Então, isso nos traz infelicidades. Ou insatisfações do ego. Também, a ansiedade ela pode decorrer, segundo plano, da frustração dos nossos projetos frustrados. Ok, vamos partir agora para o que realmente interessa de saber disso. Nós vimos o profeta Abacuque passando por uma situação muito difícil. O povo estava vivendo momentos realmente trabalhosos, e nós vemos que hoje, aí no Brasil, né, o pastor Miguel dos Santos está nos assistindo. Ele sabe que no Brasil a situação está correndo perigo, a segurança praticamente não existe, as pessoas ficam como que tensas e até mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã. Tantos acontecimentos, tanta sujeira, tanta corrupção, tantas notícias ruins. Mas, mesmo assim, é possível ser feliz dentro de uma sociedade totalmente corrompida, de um governo que institucionalizou o crime, a violência, a corrupção? Sim. Para nós que servimos ao Senhor, nós temos que focar em Jesus e não focar nos acontecimentos. O Salmo 91 diz que 1000 cairá a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você me amou, a palavra diz, porque você me amou e guardou a minha palavra, eu também vou te guardar na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Amém? Oh boy! Isso é uma boa notícia, não é não? Aí, sabendo que não importa a situação que o país esteja vivendo, nós oramos pelos nossos governantes, como a Bíblia ensina, e nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando da minha e da sua vida. Amém? Deus está cuidando porque Ele nos comprou. Nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E é importante saber também, amados, que primeira coisa, vamos nos conscientizar que tudo nesse mundo ele é transitório, é efêmero, passa rápido, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, nós devemos buscar entender cada dia que você não é dono, você é mordomo. Nós somos mordomos, isso é, administradores daquilo que Deus coloca em nossa mão para vivermos. Deus tem nos dado tantas coisas e nós somos felizes por isso. Então, se Deus tem nos entregado as coisas para saber,
primeira coisa, tudo é transitório e passageiro, não vamos levar nada desse mundo. Então, todo o esforço que fazemos para conquistar coisas aqui, elas vão ficar aqui, ok? Se nós confiarmos no Senhor, Ele não somente nos dará o que precisamos, mas nos vai orientar acerca de como fazer e como chegar. Aí ele diz, se você buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, o reino de Deus, tudo que você precisar para comer, beber e vestir, Deus vai acrescentar, ok? Isso é uma boa notícia. Significa que se você estiver colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, independente da circunstância que você está vivendo, Deus se compromete pela sua palavra a cuidar de você, a fazer com que as coisas aconteçam a teu favor, mesmo que para alguns venham desfavorecer, para você vai favorecer. José disse aos seus irmãos lá no Egito, né, quando os irmãos estavam lá apavorados vendo José ali, e eles sabiam que eles que tinham vendido José como escravo para o Egito e tal, e ficaram apavorados, mas José falou assim, ei, não se preocupem, bem que vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem, e é para o bem que Deus me mandou aqui. Para chegar a este lugar era necessário que eu passasse por essas etapas que eu passei, para que hoje eu estivesse aqui. Então José se mostrou uma pessoa feliz, mesmo com toda a injustiça feita contra ele e sua vida, ele tinha alegria, felicidade. Sabe por quê? O foco de José era agradar a Deus. Ele disse, por acaso pecaria contra o meu Deus e o meu Senhor, quando tentado moralmente pela mulher de Potifar? Quando tudo que ele fazia, a Bíblia diz, e Deus era com José. Deus era com ele. Então, na verdade, ser feliz, amados, não é ter tudo que nós queremos. Mas ser feliz é ter tudo que precisamos. Ser feliz é se conformar com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Isso traz a real felicidade. Então, é importante sabermos que a nossa felicidade nunca vai depender de circunstâncias ou fatores externos. Se nós cremos em Deus, Deus está cuidando de nós, e não os fatores externos, não pode afetar isso, amados. Se nós deixarmos os fatores externos afetar, nós vamos perder a comunhão com Deus, a paz com Deus, nós vamos perder a alegria e seremos infelizes. Então, a nossa atitude diante de tudo o que é contrário deve ser a mesma do profeta Abacuque, que ele falou, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo que falhe a safra das azeitonas, olha, e não haja produção de alimentos. Sabe, ele está dizendo o seguinte, se tudo em minha volta está perdido, mesmo assim, ele diz, eu me alegrarei no meu Senhor, eu exultarei. Por quê? Porque o Senhor soberano é a minha força. Quem é a nossa força? Em quem confiamos, amados? Na conta do banco? Na situação do país? Nos políticos? Nas autoridades? A Bíblia diz, se Deus não edificar a casa, em vão vigia, em vão trabalham os que nela edificam. E se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha e cuida daqueles que vigiam por ela. Deus é que cuida. Então, se Deus é que cuida, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, eu não vou confiar nas autoridades para me proteger. A minha proteção depende de Deus, a tua proteção depende de Deus, não depende dos homens, nem de segurança. Nós dizemos assim, no tempo dos militares, no tempo disso. Irmãos, o crente não precisa se preocupar com militar, o crente tem que se preocupar em estar dentro da vontade de Deus. Se você estiver dentro da vontade de Deus, com certeza o Senhor, Ele te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua entrada, a tua saída. Ele vai fazer tudo o que é necessário para que você tenha uma vida feliz. Isso não significa que Ele vai tirar todos os problemas da sua vida. O que significa que Ele vai estar com você, passando por esses problemas, pois é necessário que nós passemos por lutas, por provas, que é nesse momento que nós ficamos mais fortes, mais confiantes, porque é dessa forma que Deus pode operar milagres na sua vida, na minha vida. Amém? Então veja que há um hino antigo que nós cantávamos na igreja, que diz assim, se paz a mim, a doce, me deres gozar,
mais doce, paz mais doce me deres gozar, se a dor mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. O homem que escreveu esse hino, amados, esse poema, se você souber da história dele, você vai ver que quando ele escreveu esse hino, ele diz assim, ó, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. E sabe, ele era um homem de negócios e quando veio a crise em Chicago e incendiou a cidade, ele perdeu tudo que ele tinha. Então ele viajou, a sua esposa pegou um navio para a Europa, junto com as 4 filhas dele. O navio sofreu um acidente batendo em outro navio. E as 4 filhas dele morreram, e a esposa dele mandou um bilhete para ele dizendo, só eu sobrei. Então ele estava passando por esse momento difícil, né? Ele tinha passado por essa situação e não tinha motivo para se alegrar, amém? Não tinha motivo. Perder 4 filhas num acidente, só a esposa sobrou. Na década de 1870 aconteceu isso. E ele, então o que ele fez? Ele, quando estava passando pelo local onde tinha sido o acidente com as filhas e tinham morrido, a Bíblia, ele diz que ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever a letra desse hino. Então veja, a gente costuma cantar assim, os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Por que a tribulação, isso é, os problemas que muitas vezes nos afligem, são bons? Porque eles nos faz esvaziar de nós mesmos, da nossa própria segurança, da nossa experiência, do nosso saber e poder. Ele nos faz ficar dependendo totalmente do Senhor, e é isso exatamente o que é necessário para que você tenha felicidade e segurança. Nós vimos que ele realmente viveu esse momento difícil na vida dele, perdeu tudo que ele tinha, seus negócios, ficou pobre, e ao tentar reconstruir sua vida, suas filhas vão para a Europa, saem de Chicago, vão para a Europa no navio e pum, acidente, e as 4 filhas morrem, só sobrou a esposa, e agora ele sofrendo todas essas circunstâncias, o Espírito Santo falou para ele, me louve com essa letra. E ele escreveu a letra, foi outro que colocou a música, mas ele escreveu a letra. E é interessante que em Neemias, lá no capítulo 8, versículo 10, está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso quer dizer, amados, que a fonte de toda felicidade e alegria não deve ser proveniente de circunstâncias, de situações favoráveis. Ao contrário, ela tem que vir da fé, da esperança e do amor que nutrimos no coração pelo Senhor. Quando você ama a Deus e anda segundo a sua palavra, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas significam as boas e as más. Aparentemente, no momento, a gente não entende o que está acontecendo. Mas nós temos que crer que Deus está no controle, Ele cuida de nós e que aquilo que está acontecendo vai favorecer a nossa vida. Amém, irmã Viviane? Deus abençoe você. Deus permite situações para que nós possamos viver melhor e sermos felizes. A felicidade, na verdade, ela não pode depender das circunstâncias, sim da fé, da esperança e do amor que nutrimos no coração por Deus, pelo nosso Senhor. A alegria que nos motiva, amados, deve ser sempre maior do que a dor que muitas vezes sentimos.
Se a fonte da nossa alegria estiver em Deus, nunca murmuraremos diante dele e de circunstâncias contrárias, pois murmurar, alguém já disse, murmurar é querer tomar o lugar de Deus. É o mesmo que dizer, Deus não sabe fazer as coisas. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria assim, eu faria diferente. Às vezes nós caímos no laço da murmuração e do questionamento, dizendo, por que Deus permite essas coisas na minha vida? Por que Deus permitiu acontecesse isso, meu Deus? Porque o Senhor tem permitido essas coisas, eu sou feliz, eu sou fiel, eu tenho te servido, eu tenho procurado fazer o melhor. Mas coisas estão acontecendo na minha vida que estão me deixando infeliz. E Deus está observando você, está querendo que você entenda que Ele está no controle. E se Ele está permitindo, é porque o objetivo dele é fazer o melhor por você e pela sua vida. E para isso, Ele permite situações que deixem você mais perto dele a cada dia. Não existe nada que nos leve mais para perto de Deus do que momentos difíceis na vida, é verdade ou não é? Quando você esquece de tudo, de toda a sua programação diária, todo o seu projeto de vida diário ou futuro, naquele momento que tudo desaba, você corre aonde? Corre para quem? Aos pés do Senhor. E ali, aos pés de Cristo, sempre haverá conforto, refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Não é verdade? A Bíblia já diz isso, o salmista tinha essa experiência. Ele falava, o Senhor é um bom pastor, nada me faltará. O Senhor é meu refúgio e fortaleza. O Senhor é minha força, minha salvação, nele confiarei. Então, o salmista, quando escreveu esses salmos, muitos deles passando por momentos de muito medo, perseguição, se escondendo em cavernas, fugindo de Saul, fugindo dos inimigos. Mas ele dizia, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Então, na verdade, outra coisa também muito importante, essa alegria que nós temos que fluir, amados, ela tem que vir de dentro para fora, não pode ser uma alegria ela condicionada a circunstâncias. Estou sendo abençoado, estou sendo bem cuidado por Deus. Nem sempre o bem cuidado que parece para nós é o que Deus quer para a nossa vida. Às vezes o cuidado de Deus é permitir situações para que você seja mudado. E tem coisas, amados, que se Deus não dar um choque anafilático na gente, a gente não muda, porque não consegue. É o dia a dia, é o hábito, é a correria do dia a dia. Nós bem que queremos, é como o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 7, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, acabo não fazendo, mas o mal que eu não quero, a isso eu faço. E disse, mas quem me livrará do corpo dessa morte? Aí em seguida ele fala, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, amados, Jesus Cristo é o nosso suporte, a nossa alegria, a nossa vida, a nossa salvação, a nossa esperança, Ele é que nos segura, Ele é que nos conduz, através do Espírito Santo, que nos ensina, nos leva a adorá-lo, nos leva a nos santificar, nos ensina a vontade de Deus, nos mostra a vontade de Deus, nos conscientiza de quando estamos errados, de quando estamos certos, nos faz agradar a Deus. Então, veja bem, Paulo e Silas, eles viveram uma situação também difícil. Por exemplo, quando estavam presos, as costas deles estavam todas cortadas, são 39 chicotadas que eles levavam, porque eram 40 pela lei, mas se dessas 40, a pessoa não podia ser mais açoitada. Então eles davam 40 menos uma, para poder, se precisasse, bater de novo. Paulo, ele chegou a dizer que tinha no corpo as marcas de Cristo por causa de tantas chicotadas que ele levou. E agora estava ele e Silas presos dentro de uma cadeia, num calabouço, com as costas todas cortadas. Todo o motivo do mundo para reclamar,
para dizer: Deus, eu estou fazendo a tua obra, Deus, eu expulsei um demônio, Deus, eu estou pregando a tua palavra, e é isso que acontece comigo, é esse o prêmio que eu recebo, está preso agora com essas costas toda dolorida, como estou cortadas, aqui amarrado nesse tronco. Não, a gente não ouve isso. A Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor, e os presos ficavam ouvindo e sem entender o que estava acontecendo. Mas aí à meia-noite deu um terremoto, abriu todas as celas, e Paulo e Silas ali com as portas abertas de todos os presos, o carcereiro vendo aquilo, sabendo que ele iria ser culpado pela fuga dos presos, tentou se matar e, tirando a espada, Paulo disse: ei, guarda a tua espada, nós todos estamos aqui. E o carcereiro não suportou, porque ele estava ouvindo também Paulo e Silas cantar e orar naquela situação de sofrimento, e ele disse: eu quero isso que você tem, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo falou: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia mostra que o carcereiro levou ele para casa, cuidou das suas feridas, até passou salmoura nos ferimentos de Paulo. Veja como a alegria de Paulo e de Silas não foi tirada por causa do sofrimento, por causa de circunstâncias. Eles sabiam quem estava servindo, eles tinham a consciência tranquila, eles tinham alegria de servir a Deus e viver momentos difíceis e momentos também bons. Então, isso também nos ensina que quando você crê em Deus e confia nele, ele vai cuidar de todos os detalhes da sua vida e não vai permitir que nada aconteça que não esteja sob o controle dele. E é isso que você tem que confiar, e eu tenho que confiar também. Deus está no controle da nossa vida. Não podemos nos apavorar por causa de coisas que acontecem conosco. Quantas vezes perdemos a noção, perdemos o foco, perdemos a graça, perdemos a alegria, ficamos infelizes, porque coisas estão acontecendo que está fora do nosso controle. Mas é exatamente nessa hora, exatamente nesse momento, que Deus espera ouvir de você: eu te louvo, Deus, não importa as circunstâncias, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a malhada não vingue, não haja gado no pasto, mesmo assim eu te louvarei, mesmo que eu não tenha comida, mesmo que me falte as coisas, eu exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque ele estava alegre. Então, na verdade, o que esse profeta nos ensina é que quando você confia em Deus e entende que tudo que ele permite na sua e na minha vida tem um propósito, e o propósito sempre será um propósito bom, você vai sempre louvar a ele, não somente na bonança, mas principalmente nas horas difíceis. Você vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. É lógico que você pode estar sofrendo e você dizer: eu não estou entendendo nada, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, mas você tem que falar assim: mas Deus, o meu Deus, ele tem o controle da minha vida, ele está cuidando de mim, por isso eu vou descansar. Eu sei que Deus cuida de mim, eu sei que Deus não vai deixar nada acontecer acima daquilo que eu possa suportar. Então eu estou alegre por isso. Aleluia. E Paulo dizia assim que muitas vezes ele podia estar entristecido, mas sempre alegre. Como que pode ser isso, entristecido, mas sempre alegre? É que eles eram muitas vezes criticados, perseguidos, mas eles eram sempre alegres, sempre estava alegre. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas como possuindo tudo. Interessante que Paulo viveu e largou tudo que ele tinha para servir ao Senhor. Ele era um homem instruído, poliglota, ele falava pelo menos 5 línguas, e ele era um cidadão romano, então ele tinha uma qualificação na esfera da sociedade alta, mas ele deixou tudo isso para pregar o Evangelho, escolheu o sofrimento da perseguição, dos açoites, das prisões, para servir ao Senhor. Mas Deus nunca abandonou Paulo.
ele fala que as grandes revelações que Jesus deu para ele permitiu até que ele sofresse uma coisa que ele chamou de mensageiro de Satanás que vinha esbofeteá-lo, alguma coisa que alguém talvez falasse que machucava muito ele, porque o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, e o primeiro mártir da igreja, Estevão, morreu com a autorização de Paulo. As vestes do Estevão foram entregues para Paulo, primeiro mártir da igreja, apedrejado. E Paulo carregava isso. As pessoas vinham e você não é aquele que permitiu apedrejar. Isso talvez machucasse muito ele. E ele dizia que era um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que vinha esbofeteá-lo. Mas ele disse assim: eu vivo e prego a cruz de Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, por isso que Paulo, lá na cadeia, dizia para os que estavam fora da cadeia: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Meu Deus, o camarada está na cadeia. Que situação é essa? Escrevendo: alegre-se, regozijem-se, porque vocês são salvos, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Quer dizer, amados, nenhuma circunstância tirava a felicidade de Paulo. Então, qual o segredo de ser feliz? Nós vimos no começo, primeiro, entender que tudo nessa terra é passageiro. Até as lutas, elas passam também, então não vai ser sempre. Toda tempestade, todo furacão, e aqui no Japão nós vivemos isso, furacão, terremoto, tsunami, tudo passa. Mas a Bíblia diz: aquele que faz a vontade do Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Nós confiamos no Senhor. As pessoas perguntam para mim e para minha esposa: por que vocês não vão embora desse país? Olha, você tem tudo para se preocupar aqui, é terremoto, ameaças todo dia de terremotos fortes, tsunamis, usinas nucleares, para você ter ideia, vulcões, né, que estão ativos alguns. Para você ter ideia, o Japão tem mais de 53 usinas nucleares. E olha o tamanho do Japão. Então, só uma que explodiu ali em Fukushima, quando aconteceu aquele tsunami em 2011, vocês viram o estrago que fez. E até hoje, a Fukushima é uma cidade fantasma, porque tiveram que retirar todos os moradores e os animais que ali crescem, até os peixes na redondeza, são deformados por causa disso. E nada disso abalou a mim nem minha esposa. E vocês não vão sair daqui. Quando estivemos lá em Fukushima ajudando o povo de lá, quando aconteceu o tsunami, o terremoto, eles falaram: mas vocês são estrangeiros, por que vocês não foram embora? Vocês ficaram aqui. Muitos nossos patrícios japoneses foram embora para outro país já, e vocês, estrangeiros, vieram aqui nos ajudar? O que é isso? E pela primeira vez a gente teve a oportunidade de falar para eles: esse é o amor de Deus no nosso coração por vocês. E eles convidavam a gente para entrar na casa deles, queriam que a gente comesse com eles. A gente ajudava ele a limpar as casas, limpar as rachaduras, as telhas quebradas do quintal. E eles ficaram tão felizes conosco, porque a gente foi lá para socorrê-los, expondo-se à radiação, que estávamos perto da radiação que estava emanando de Fukushima. Tanto é que estivemos trabalhando 2 dias e depois o governo mandou a gente se retirar, porque a radiação estava se estendendo a 30 quilômetros da usina nuclear, e nós estávamos dentro dessa faixa de radiação, e nós viemos embora. E quando chegamos aqui, eu fiquei pelo menos uma semana, fiquei doente, por causa de ver tanta coisa, tanto sofrimento, e saber que muitos daqueles japoneses iriam tirar a vida, outros iriam cair em depressão e não iam viver mais, pessoas velhas, idosas. Mas em nenhum momento,
aquilo abalou a minha fé, a minha confiança que Deus nos trouxe para cá, para fazer a obra dele e fazer o trabalho que ele nos concedeu para fazer. E para mim é um privilégio. E se eu tiver que sofrer alguma coisa aqui nessa nação, por causa desses acidentes naturais, é Deus que está no controle. Eu não tenho nenhuma preocupação, nem minha esposa também, porque Deus tem cuidado de nós até hoje e vai continuar cuidando sempre. Por isso nós estamos felizes em servir ao Senhor. Felicidade não depende de circunstâncias, a felicidade depende da nossa fé em Deus. A felicidade depende de você confiar que Deus está no controle, que nada vai acontecer se Deus não permitir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua palavra, porque não há nada nesse mundo que possa mudar o que é Deus poderoso, santo, justo, eterno, que guarda você, guarda nós todos de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que nos cerca. Se é a vontade de Deus que você permaneça, que você esteja aí presente, você vai estar, vai acontecer as tragédias, mas você vai estar ali para ajudar, para fazer a obra de Deus, para mostrar o amor de Deus para essas pessoas. É assim que nós pensamos. Deus te abençoe, Deus te guarde, assim como Paulo era motivado no sofrimento a adorar a Deus, quando preso na cadeia mandava se regozijar, se alegrar no Senhor. Isso é, seja feliz, independente da circunstância, seja feliz, agrade a Deus, adore a Deus. Está passando por um momento difícil? A tendência natural é chorar e reclamar. Você pode chorar, mas adore a Deus chorando, glorifique a Deus chorando. Fala, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está no controle. Eu confio no Senhor, eu vou te adorar. Eu estou sofrendo, Senhor, eu estou passando por um momento difícil, mas eu vou te adorar, eu vou glorificar o teu nome. E essa é a chave da vitória, sabia? É o momento mais feliz da sua vida. É quando a coisa passa, é quando aquela tempestade passa, aquela situação difícil vai embora e você olha para trás e diz, confiei no Senhor, fui vitorioso, Deus me deu força, me guardou e eu glorifiquei o nome dele, eu exaltei o nome dele na hora da tribulação. E é essa hora que a adoração é mais pura e sincera, é na hora do sofrimento. Então, para terminar aqui essa nossa palavra, essa nossa conversa aqui com vocês, sabemos que se é a vontade de Deus, amados, que tenhamos a plenitude da alegria, sigamos o conselho do apóstolo Paulo quando ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente, outra vez eu falo, alegre-se no Senhor. Ah, meu Deus, se nós tivéssemos a fé do apóstolo Paulo e a alegria dele, mesmo no sofrimento, a Bíblia diz, cantar hinos e orar. Isso é ser feliz. Isso é realmente conquistar a real felicidade, a paz que o mundo não tem, a vida em abundância. Creia em Jesus, confie sempre nele, guarde no seu coração, guarde na sua alma. Pastor Samuel Abel, o meu amigo, que ele está lá, talvez em Nashville, não sei onde ele está, porque ele sempre está viajando, esse meu amigo. Mas a Gislene dos Passos está aí. Gislene, Deus te abençoe. Um abraço em todo mundo aí, pastor Isaac. Essa turma toda, que a gente tem muita saudade de vocês. Nós estamos aqui do outro lado do mundo. A Magali, nossa irmã querida. Confiar no Senhor. O João Carlos Covalho, Samuel. Nashville mesmo, aleluia. Quando eu for nos Estados Unidos, agora eu tenho que ir lá. A Valquíria no Brasil, Valquíria, Deus te abençoe, viu, querida? Que você tenha essa paz no coração que só Jesus pode dar. Que o Espírito de Deus possa nos conduzir a cada dia à obediência ao Senhor, a começarmos a entender realmente qual é a vontade de Deus para a nossa vida e Ele realmente vai cuidar de nós, porque Ele disse isso. Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Aí ele diz, estarei com você na angústia, te livrarei, vou colocar você no alto retiro, porque você conheceu o meu nome. Você me invocará e eu te responderei. Eu estarei com você na angústia e te livrarei. Te darei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Esse é o nosso Deus. A Cláudia, Deus te abençoe, viu?
Dá um abraço no Nil, ok? Deus te abençoe. Abençoe todos os irmãos aí do Brasil. Abençoe os irmãos dos Estados Unidos. Abençoe os irmãos aqui do Japão também, que estão fazendo parte e gastaram um tempinho para nos ouvir. Eu estou feliz. E já passei por vários problemas, dificuldades. Mas o Senhor sempre esteve conosco, sempre nos guardou, sempre nos livrou, sempre guardou a nossa fé. Por isso, amados, brevemente Jesus estará vindo buscar a sua igreja. E o importante é, viva essa vida que você tem de resto aqui na terra o mais feliz possível no Senhor. Confie nele, porque brevemente isso tudo vai acabar. Jesus Cristo volta, a igreja vai, e a gente estará para sempre com Ele. Imagina isso, gente. Acabou, acabou, acabou. Já pensou? Aleluia. Você vê Jesus assim nas nuvens, a gente subindo junto com os mortos ressuscitados, e nós todos encontramos Jesus nas nuvens subindo com Ele para recebermos o nosso galardão. E depois do galardão nós vamos lá para as bodas do Cordeiro, onde nós vamos sentar naquela mesa. E a Bíblia diz que Jesus vai estar conosco ali, as bodas do Cordeiro. Está tudo preparado. Não perca o foco, não perca a sua alegria por causa das circunstâncias. Lembre-se, as circunstâncias são a maioria das vezes, situações que Deus permite para que você chegue mais perto dele. E aí então você vai ter o contato mais direto com Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Para nós aqui é noite, para muitos de vocês aí é dia. Então, Deus te abençoe, Deus guarde vocês e livre de todo mal. E muito obrigado porque vocês nos acompanharam. Que a bênção do Senhor esteja na sua vida, no seu lar, na sua família. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Abençoo o seu lar. Abençoo a sua segurança. Que a paz do Senhor Jesus esteja dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com a sua família. Em nome de Jesus, todo principado e potestade que atenta contra a sua vida seja repreendido, e que o amor de Deus, que excede todo entendimento, Ele guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço a todos, um aperto muito grande, uma saudade de todos vocês, para a glória do nome do Senhor. Somos todos irmãos em Cristo. Um dia, e breve, não haverá mais separação nem distâncias para nos separar, porque estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Amém.